Depois de mais de 10 anos desde o lançamento do primeiro Avatar, James Cameron retorna ao universo de Pandora, com uma continuação que promete ampliar tudo o que já conhecíamos. Dessa vez, a história deixa um pouco de lado as florestas e o céu para explorar os oceanos do planeta, apresentando novas regiões, novas criaturas e uma nova tribo-nave, os Metkayina. Personagens conhecidos estão de volta, novos personagens ganham espaço e a narrativa passa a ter um foco maior em família, conflito e sobrevivência. Com um dos maiores orçamentos da história do cinema e mais de 3 horas de duração, Avatar, O Caminho da Água chega como um dos projetos mais ambiciosos já feitos, tanto tecnicamente quanto em termos de construção de mundo. Hoje a ideia aqui no canal é olhar com calma para essa continuação, entender o que o filme propõe, como ele expande Pandora, quais caminhos narrativos ele escolhe seguir e como tudo isso conecta com o futuro da franquia. Eu sou Fábio Silva e a gente vai falar sobre tudo isso logo após a vinheta. Avatar, O Caminho da Água é o segundo filme da franquia Avatar, dirigido por James Cameron. E já vou começar dizendo uma coisa que não tem como fugir. Esse filme é lindo. Visualmente falando, ele é tão impressionante quanto o primeiro, talvez até mais. Só que agora, ao invés do ar e do céu, o foco é totalmente na água. Os oceanos de Pandora são absurdamente detalhados, cheios de vida, criaturas gigantes e cores que praticamente pulam da tela. Dá pra entender fácil porque o orçamento desse filme gira entre 350 a 460 milhões de dólares. E também dá pra sentir o peso das 3 horas e 12 minutos de duração. Uma parte desse dinheiro foi usada para desenvolver tecnologia que simplesmente não existia. A captura de movimento tradicional não funciona bem debaixo d'água. Então eles tiveram que criar um sistema novo, capaz de capturar expressões faciais, mesmo com distorções da água. A história acompanha novamente Jake Sully, mas agora em uma fase bem diferente da vida. Ele construiu uma família com Neytiri e vive tentando proteger seus 4 filhos. Quando uma nova ameaça surge, eles são obrigados a fugir e buscar refúgio em outra região de Pandora, junto da tribo da água, os Metkayina. E aí que começa um problema que, pra mim, fica cada vez mais evidente ao longo do filme. Se no primeiro Avatar a gente acompanha Jake descobrindo um mundo totalmente novo, se conectando com criaturas, aprendendo costumes e entendendo aquela cultura, no segundo filme a sensação é de estar vendo a mesma história se repetir. Só que agora com a família junto. Novo povo, novos costumes, novas criaturas. Tudo muito parecido. Até o vilão retorna. O Coronel Quaritch está de volta, agora em corpo nave, o que muda visualmente o personagem, mas não tanto a função dele. O que muda mesmo é o tom do filme. Avatar deixa de ser só sobre conhecer um mundo novo e passa a ser sobre proteger quem você ama dentro dele. E nisso o filme acerta. Ele é claramente mais emocional do que o primeiro. O problema é que o caminho até esses momentos emocionais é bem cansativo. O começo do filme é lento, arrastado e em vários momentos monótono. Eu estava assistindo já pensando em continuar com o terceiro que lançou recentemente para comentar aqui no canal e mesmo assim foi difícil manter o interesse até eles chegarem na nova tribo. Quando finalmente chegamos aos Metkayina, o filme melhora, ele tem um respiro. Pandora se expande, o universo fica ainda mais rico, as criaturas aquáticas são absurdamente lindas e a natureza é incrível. Mas enquanto eu assistia, eu não conseguia evitar uma comparação. Parecia que eu estava vendo uma CGI gigantesca de Horizon Zero Dawn, só que com gráficos ligeiramente melhores. É tudo tão parecido que se colocassem um pouco mais de tecnologia lá no enredo, daria facilmente para dizer que é uma continuação cinematográfica do jogo. Apesar disso, a conexão com a natureza continua sendo uma das coisas mais legais da franquia. Essa ideia de sentir, ouvir e se conectar com todas as formas de vida é algo que funciona muito bem e particularmente eu acho fascinante. Entre as subtramas do filme, o romance entre o filho híbrido de Jake e a filha do líder da tribo da água é interessante. A química entre eles é visível desde o começo, mas a história claramente não se resolve aqui. Fica aberta para os próximos filmes. Agora um ponto que me incomodou bastante foi o personagem Spider, a criança humana. É mais pela forma como o roteiro conduz o personagem. Tudo é muito burro e também previsível. Em vários momentos as decisões dele simplesmente não fazem sentido. Chegando mais perto do final, o filme finalmente entrega emoção. A perseguição é intensa, o peso das perdas é quase palpável. No. Nadeem!
E os personagens conseguem passar esse sentimento muito bem. As cenas de ação são bem coreografadas, às vezes até saem um pouco do padrão, mas no geral ainda é tudo fácil de prever. O filme também tenta trazer uma mensagem bem clara sobre a exploração desenfreada, a busca incessante por dinheiro e o descaso com o meio ambiente. Algo que a gente vê todos os dias na vida real, com espécies entrando em extinção e ecossistemas sendo totalmente destruídos. E se isso servir como conscientização para algumas pessoas, eu acho muito válido. Mas olhando friamente, Avatar, O Caminho da Água tem problemas sérios de roteiro. Ele é simples demais, previsível demais e se apoia muito no que já funcionou antes. Mesmo assim, não dá para negar, é uma obra de arte. O filme poderia muito bem ter se encerrado aqui. Eu realmente não consigo enxergar material suficiente para justificar mais 3 continuações, mesmo sabendo que a ideia inicial era uma franquia de 5 filmes. E o curioso é que, segundo o próprio Cameron, todos esses filmes já estavam planejados desde o início. Ele escreveu a base de Avatar 2, 3, 4 e 5 antes mesmo de começar a filmar, justamente para manter a coerência na história e no crescimento dos personagens. Resumindo, a nota que eu dou para o filme é 6 de 10. E esse número só é tão alto por causa do espetáculo visual. Se não fosse isso, talvez fosse um 3 e olhe lá. No fim das contas, Avatar, O Caminho da Água impressiona muito mais pelo que mostra do que pelo que conta. É um espetáculo visual gigantesco, mas uma história que joga sempre no seguro e raramente surpreende. Fica claro que esse filme funciona mais como uma ponte para os próximos capítulos, é o que veremos, né? Do que realmente uma obra fechada. A pergunta que fica é se os próximos Avatar vão conseguir entregar algo além do visual. Agora eu quero saber de você. Essa volta a Pandora valeu a espera ou não? Se você curtiu o vídeo, deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo Sessão Pipoca. Até a próxima!